Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe a todos vocês, mas abençoe daquela forma como Ele tem me abençoado. Eu quero que você também seja abençoada, abençoado. Agora, falando ainda sobre a fé útil, a fé útil. A fé natural é fé útil, porque você tem que crer que o médico vai lhe ajudar para poder, então, ir até ele. Não é verdade? Você tem que crer em si próprio para fazer alguma coisa que você queira fazer de útil nessa vida. Mas a fé sobrenatural trata de algo que somente as pessoas que conhecem a palavra de Deus, as pessoas que tomam conhecimento, ciência da palavra de Deus e obedecem, é que tem essa fé, a fé sobrenatural. Porque de onde vem a fé sobrenatural? Ela vem da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos dá certeza, convicção de que do que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Então, muitas pessoas que se dizem cristãs, na verdade, elas se iludem com uma fé natural, uma fé religiosa. A pessoa vai na igreja, volta, vai, volta, e não acontece nada. Por quê? Porque ela está usando uma fé natural. Ela está pensando o seguinte: eu tenho que ir na igreja para Deus me abençoar. Não é assim. Você tem que ir na igreja para ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai trazer a fé sobrenatural que vai fazê-la obedecer. É assim que funciona. Então, fé é isso, você obedecer a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, como é que você vai obedecê-la? Então, quando a pessoa conhece a palavra de Deus e obedece, não basta que ela simplesmente creia na palavra. Ela tem que obedecer, porque a obediência é uma ação da crença, da fé, da certeza. Agora, deixe-me falar uma outra coisa que é importante, que você precisa saber sobre a fé, né? Deus nos tem dado a fé como instrumento de defesa, de ataque e defesa, como ferramenta. A fé sobrenatural, estou falando da fé sobrenatural. Ele nos tem dado a fé para que nós venhamos nos defender. Então, uns têm fé para comerem carne, outros têm fé para comerem legumes. Cada um tem a sua própria fé e cada um age de acordo com a sua própria convicção. Porque tudo que não procede da fé é pecado. Até se você comer alguma coisa, qualquer um de nós, comermos alguma coisa que a gente fique em dúvida, é melhor que não coma, porque aquela comida vai fazer mal. Então, a fé no sobrenatural é assim. É interessante, é bacana, é até engraçado, né? Porque quando a gente fala em comida, às vezes as pessoas, a gente esquece que nós temos um limite para comer. E os olhos querem comer além dos nossos limites. Eles querem muito além daquilo. Então isso é pecado. Isso se chama gula. Gula é pecado. É tão pecaminoso quanto o adultério, o roubo, o homicídio. Tudo é pecado. Tudo que não provém da fé sobrenatural é pecado. E aí a pessoa pode conduzir a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Porque a partir do momento que você obedece a palavra de Deus, você está agindo a fé sobrenatural, a fé que agrada a Deus. Então, ela começa a se monitorar, começa a vigiar, ela começa a fazer as escolhas melhores da sua vida. Olha só, então ela vai se casar, ela quer se casar, ela é solteira, ela está buscando uma
pessoa que venha fazer parceria com ela, casar com ela. Aí, como é que eu vou escolher, meu Deus? Qual o critério que eu vou usar para escolher a pessoa que vai fazer par comigo por toda a vida? Porque você não casa para descasar, você casa para ficar para sempre. Eu penso assim. Então, a pessoa começa a vasculhar na Bíblia como ela vai escolher a pessoa que vai vir ao encontro da sua necessidade. Então, o apóstolo Paulo diz lá, olha só, que comunhão há entre a luz e as trevas? O que quer dizer isso? Que comunhão que há entre a luz e as trevas? Quer dizer, você sabe que a pessoa que você está gostando, que o seu coração quer, deseja, almeja, você sabe que aquela pessoa, ela não é uma pessoa correta, ela não é a pessoa digna, ela não é a pessoa que honra a sua palavra. Você vê que ela é uma pessoa mentirosa, ela engana. Você vê que aquela pessoa não é da mesma fé que você. Você tem uma fé viva, atuante na palavra de Deus, de obediência à palavra de Deus. Aí você vai casar com uma pessoa que não obedece à palavra de Deus, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, ou que não obedece, ou crê na palavra de Deus, mas não obedece, então não adianta nada. Então você sabe que aquela pessoa é das trevas. Como é que você quer ser feliz casando com uma pessoa que é das trevas? Você é luz. Você vive na fé sobrenatural, mas você vai casar com uma pessoa que vive apenas na fé natural, a fé do dia a dia, não da fé sobrenatural. Como é que você acha que você vai colher? Quais os frutos que você vai colher? Então, eu falo, e eu tenho autoridade para falar sobre esse assunto para todo mundo. Eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade não só pelo que está escrito, pelo que eu creio que, conforme diz as Sagradas Escrituras, que não pode haver comunhão entre a luz e as trevas, não pode haver casamento entre a pessoa que crê no Senhor Jesus, assume a sua fé, obedece a sua palavra, com a outra pessoa que desdém ou que não se importa, tá bom, pode ir na sua fé, pode ir na sua igreja, mas eu não vou mudar, eu penso assim. Como é que você pode querer ser feliz com uma pessoa que é trevas? Porque quem não é luz é treva, ou não é? Ou é sim ou é não. Então você casa com uma pessoa que, no fundo, você sabe que ela não é de Deus. Foi assim comigo. Então, eu fiquei desconfiado. Eu fiquei muito desconfiado, quer dizer, muito duvidoso com respeito à pessoa que eu ia me casar, embora ela fosse uma menina até de Deus, ela era até batizada com o Espírito Santo, mas não conciliava. Ela era muito independente, e eu não queria eu não queria casar para ter duas cabeças, eu queria um corpo. Eu queria um corpo para pousar a minha cabeça e a gente poder conviver numa vida a dois. Então eu falei, não, ela não vai dar certo, ela não é de Deus, ela não é a pessoa certa, ela não combina comigo. Ela era das trevas? Não, ela não era das trevas, mas ela não combinava comigo. E aí o que aconteceu? Eu tive que desfazer porque não havia fé em mim para seguir adiante. E eu busquei em Deus, meu Senhor, o Senhor sabe o que eu quero, o Senhor sabe das minhas intenções, o Senhor sabe quais são os meus pensamentos, as profundezas da minha alma, o Senhor sabe o que eu quero fazer da minha vida, qual é os planos, ou quais são os planos meus para com o Senhor, porque os meus planos é fazer a tua vontade. Como é que eu posso fazer a tua vontade casando com uma pessoa que não dá a mínima para o Senhor? Aí não. Aí eu
eu não aceitei ficar com aquela dúvida aí. Nós desfizemos o noivado às vésperas do casamento e Deus então mostrou a Esther. Então nós vamos, os dois encaixamos como uma luva. Nós vamos fazer 50 anos de casado. Isso, para mim, é uma alegria, é um gozo, porque não só no quesito de que me dá prazer de estar com ela por toda a minha vida, e eu não quero outra. E eu peço a Deus que dê longa vida para ela, para que ela esteja ao meu lado, me auxiliando, me ajudando. Eu não quero que ela parta antes de mim, não, eu prefiro partir antes dela, porque sem ela eu fico sem chão. Mas o fato é que não combinava, nós não combinávamos o primeiro noivado. E então nós pedimos a Deus a direção e Ele nos deu e nós acabamos. Ainda que ficássemos com vergonha das pessoas, dos parentes, só imagina você, pode imaginar, eu já tinha comprado móveis, etc. Sabe aquelas coisas de garoto, né? De infanto juvenil. Aí, depois fica com tudo por aí, eu prefiro fazer a vontade do meu Pai. Isso é a obediência à palavra de Deus. Não é a obediência ao coração. É a obediência à palavra de Deus. Então, eu olhei do ponto de vista espiritual, porque quem vive na fé sobrenatural, na obediência à palavra de Deus, essa pessoa anda de acordo com a palavra de Deus, ela obedece às palavras do Senhor Jesus. Jesus disse que quem me ama ouve as minhas palavras e me segue. Não é legal? Quem ouve a minha palavra e me segue, esse é o que me ama, que crê em mim. Então, você que escolhe. Bispo, mas eu acho isso. Eu não quero saber da sua opinião. O que você acha, deixa de achar, não me interessa. A vida é sua, você vai fazer a sua vida, você vai envolver-se com uma pessoa que não é de Deus, então você não pode querer esperar uma vida longa, feliz. Você vê, por exemplo, o caso desse menininho que foi morto pelo padrasto, que já tinha tido outros casos, e ela, descasada, coitada, ela casou com ele, ou envolveu-se com ele, ou juntou-se com ele, sei lá. Mas o caso é que a vida, é o inferno que eles estão vivendo. E quantos casais, provavelmente você que está me ouvindo agora, deve estar vivendo um pedacinho do inferno, porque você se juntou com uma pessoa que não era de Deus. Como é que vai dar certo a luz com as trevas? Aí você pergunta assim, bispo, mas agora que eu me casei, o que eu faço? O que você faz? Você não faz, você obedece a palavra de Deus. Siga a palavra de Deus. Não vou dizer para você divorciar, nem vou dizer para você continuar casado. Isso é problema seu. Você arranjou o pepino, coma você o pepino, tá bom? Não coloque esse pepino na minha mão, porque eu não vou digeri-lo. Cada um anda na sua própria fé. Eu não vou dizer para você, eu não vou ditar normas. Mas a palavra de Deus está lá escrito. Jesus falou. Jesus disse que aquele que se une com uma mulher que foi divorciada, por exemplo, um homem divorciado, já está cometendo adultério. Aí você diz, poxa, bicho, mas sendo assim, como é que a gente vai poder viver? Jesus falou isso para os seus discípulos. Os incrédulos não sabiam disso, como os incrédulos de hoje não sabem disso. Mas quando eles depois se convertem, então eles começam a obedecer a palavra de Deus. Você casou mal? Como é que você vai resolver esse problema? Coloca a cara no chão, coloca a sua vida no altar e agora você tem que gemer 2 vezes. Você tem que lutar por si próprio para manter a sua salvação e também salvar o seu marido para que vocês dois sejam a luz.
e haja luz na sua casa, no seu casamento. Então você vê que a fé sobrenatural, ela envolve toda a vida da gente, não é questão de religião. A fé não tem nada a ver com religião, a verdadeira fé, a fé sobrenatural. A fé sobrenatural não tem nada a ver com a religião, mas a fé natural, essa sim, essa faz a pessoa sentir um estado de prazer, de paz, quando ela vai numa religião, numa igreja e tal. Ela cumpre os seus votos. Mas a fé sobrenatural, minha amiga e meu amigo, se vive na prática diariamente, em casa, no trabalho, na rua, onde quer que você estiver, você tem que viver a fé sobrenatural para que você possa ser feliz. Fica com inveja de mim, não. Obedeça a palavra de Deus e você vai colher também os mesmos frutos. Quando eu penso no casamento, eu vejo a coisa mais importante na vida de uma pessoa depois que ela tem o seu encontro com Deus. Depois que ela recebe o Espírito Santo, que ela vive na fé, ela está na fé. Depois que ela realmente se converte, se arrepende dos seus pecados e anda com Deus, a coisa mais importante na vida dela não é a sua profissão, não é o seu futuro, nada disso. A coisa mais importante é o seu casamento. Porque se a pessoa vai mal no casamento, ela vai mal em todas as demais áreas da sua vida. Todas. Essa é a realidade. Ela pode ter sucesso econômico, ela pode ter mundos e fundos, mas você vê o Bill Gates aí agora, depois de 20 e tantos anos de casado, ela divorcia. Por quê? Porque não fundamentou a vida na palavra de Deus. E assim funciona a vida. Cada um tem que fazer a sua própria escolha. Cada um tem que fazer a sua própria escolha. Aí a pessoa diz assim, mas bispo, poxa, mas como é difícil, né? É muito difícil entrar na vida eterna, na eternidade com Deus. Você vê, por exemplo, que muitos crentes dizem assim, Jesus já morreu por mim, já deu o sangue dele por mim. Amém, graças a Deus, é isso mesmo, ele deu o sangue por mim. Mas se eu não obedecer a sua palavra, o sangue dele não serve, não dá, não traz a solução que eu quero, não me limpa, não me lava dos meus pecados. Por exemplo, a pessoa, ela crê que Jesus morreu por ela. Ela tem fé, a fé sobrenatural, que Jesus morreu por ela. Mas ela não obedece às suas palavras. O que adianta Jesus ter morrido por ela? Nada. Na vida dela, não vai acontecer nada. Porque se ela não obedece. Então a fé segue a um preceito. A fé sobrenatural segue uma regra, uma lei. Deus fez a parte dele. Agora você tem que fazer a sua parte. Cada um tem que fazer a sua parte, que é o casamento. Aí nós voltamos ao casamento. Deus fez o dever de casa dele por nós. Agora nós temos que fazer o nosso dever de casa por ele. É um casamento. Isso aí é um casamento. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Você está sabendo? Agora você está vendo por que você está sofrendo. Porque querer juntar, querer ligar, unir alhos com bugalhos não vai dar certo. Fé natural com fé sobrenatural não dá certo. Não dá. Você não dá. Casar um com o outro não dá. Você tem que primeiro priorizar o seu relacionamento com Deus, para que então você possa construir a sua vida aqui na terra. Essa é a regra, é a lei, é a palavra de Deus. É um mandamento do Senhor. Por isso que você vê aí tantos crentes caídos, prostrados, desanimados, etc., vivendo uma vida mesquinha, miserável. Porque eles
eles acreditam na palavra de Deus, mas não obedecem. Carregam mágoas no coração, e eles sabem que não pode fazer isso. A gente tem que perdoar para que a gente possa ser perdoado. Odeia. Quando uma pessoa odeia a outra, biblicamente está matando a outra pessoa. Então a gente tem que estar permanentemente vigiando a nossa própria vida para ver se nós estamos enquadrados na palavra de Deus, se nós estamos obedecendo a palavra de Deus, se nós estamos seguindo de acordo com a vontade de Deus. Isso se chama fé sobrenatural, que o mundo despreza, que o mundo não dá a mínima para isso. Mas os que creem seguem nessa fé e conquistam a vida que Deus tem prometido. Você vê que Deus fala que bem-aventurado é o homem, quer dizer, o ser humano, que teme ao Senhor, quer dizer, que vive na fé sobrenatural, que obedece a sua palavra, não umas doutrinas inventadas, criadas pelos homens, que obedece a sua palavra. Quando a pessoa teme a Deus, ela obedece a palavra dele e, obviamente, está manifestando a fé sobrenatural. Então, o Salmo diz, bem-aventurado, Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, relacionamento com Deus, e anda, obedece às suas leis, no seu caminho, segue nos seus caminhos. Feliz serás e te irá bem. Promessa de Deus para os que têm juízo. Quem não tem, vai fazer o quê? Deus abençoe a todos. Amanhã voltaremos aqui com vocês. Até lá. Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo venha guiar os nossos pensamentos, a nossa meditação, para que, então, possamos saber qual é a sua boa, agradável e perfeita vontade para a nossa vida. Isso é uma coisa interessante, é muito interessante, porque quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem consciência, ela tem discernimento. Eu não digo que tenha consciência, todo mundo tem consciência, mas a consciência do Espírito Santo é uma consciência de justiça, inclinada para a justiça, para o que é certo, para o que é correto. Quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, o selo, também chamado selo do Espírito Santo, então ela tem um coração alinhado com o Espírito. Ela tem o coração, quer dizer, os seus sentimentos, suas vontades alinhadas com a vontade de Deus. Tudo inclinado para o que é certo, o que é justo, o que é verdadeiro. Por isso Jesus chama o Espírito Santo de o Espírito de verdade. Quer dizer que o Espírito Santo é o Espírito que conduz a verdade, que faz a gente viver na verdade. E quando se trata de verdade também, se elimina a falsidade, se elimina a hipocrisia, se elimina aquela aparência de cristão, aparência de perfeita, aparência religiosa, e faz com que a pessoa seja ela mesma, autêntica, sabe? Sabe aquela pessoa que não tem nada a perder? Ela é o que é e acabou. Quem gostar dela, amém. Quem não gostar, paciência, mas ela é assim. Quer dizer, uma pessoa transparente. Quando a pessoa tem um Espírito Santo, ela tem, não se esqueça, a consciência de justiça, que quer dizer aquela consciência de fazer tudo o que é certo, que é correto, que é dentro da lei, dentro do mandamento divino, dentro da vontade de Deus. Tudo que é justo, que é certo, que é correto,
Isso é vontade de Deus para a nossa vida, que é correto aos olhos de Deus, porque às vezes também a pessoa que vive no erro, ela e vive no pecado, ela acha que até o que ela faz que é certo. Poxa, mas todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Quer dizer, ela acha que é certo fazer o que é errado, porque todo mundo faz o que é errado. Mas você que começou o jejum de Daniel conosco, que está nesse propósito, que é um jejum espiritual, estritamente espiritual, quer dizer, um jejum mental, não é? É um jejum mental. Ainda que você esteja trabalhando, ainda que você esteja usando a sua mente para, enfim, ganhar o seu pão de cada dia, você está sempre ligada nas coisas de Deus, sempre ligada nas coisas espirituais, nas coisas boas, nas coisas que quer o bem do seu próximo. Isso é o jejum de Daniel, você ficar pensando no pensamento de Deus, curtindo o pensamento de Deus. 21 dias. Não é fácil, realmente não é fácil, porque eu sei que muitas pessoas dizem, mas eu vivo no meio de pessoas que são incrédulas, eu vivo no meio de pessoas que, eu trabalho no meio de pessoas que falam palavrão e etc, e pessoas que, enfim, eu sei, nós sabemos, Deus sabe, acima de tudo, Deus sabe. Então ele vê, eu penso, eu creio, ele vê o esforço que a pessoa faz para se manter ligada com ele, com os pensamentos dele. Ele está vendo isso. É um esforço que a pessoa está fazendo. É um esforço. Esse esforço é um sinal de que a pessoa está indo bem. É um sinal que a pessoa está no jejum, porque ela está fazendo ou dando o melhor de si. Então, esse é o jejum de Daniel, um jejum em que a gente se exclui do noticiário, de informações seculares, das guerras, das modas, das grifes, das coisas, enfim, as coisas que o mundo oferece. A gente se liga, a gente se liga nas coisas espirituais, nas coisas de Deus. Agora, deixe-me acrescentar uma coisa que é muito importante para você que está nesse propósito do jejum de Daniel, na busca do Espírito Santo. Você quer receber o Espírito Santo. Muito bem. Perfeito. Mas presta atenção uma coisa. Não adianta a pessoa querer buscar o Espírito Santo e continuar vivendo no erro, no pecado. Porque não vai combinar. Como que uma pessoa pode receber o Espírito Santo vivendo no pecado? Eu contei a história de um rapaz que estava na prisão, era um dos chefes de gangue, chefes de tráfico, era um mau elemento, estava condenado a não sei quantos anos de cadeia. Enfim, quando ele esteve lá na sua cela, junto com outras dezenas de detentos junto com ele pensou a vida dele. Ele pensou a vida dele. Ele fez um exame introspectivo. Porque ali ele estava mesmo sufocado de sofrimento, de dor, um sofrimento na alma. E aí, ele começou a pensar, minha vida tem sido... E ele começou a avaliar, né, fazer um balanço da sua vida. Toda a sua vida foi uma vida de fugir da polícia, uma vida de fuga, para aqui, para ali, para lá. Agora ele estava preso, não tinha como ele fugir. Então, ele começou a meditar.
meditar nas coisas da vida. E aí ele lembrou da sua mãe, lembrou que a sua mãe orava por ele, a sua mãe falava de Jesus para ele e tal. Então ele começou a avaliar a fé, a pesar a sua própria fé. E ele chegou à conclusão de fazer uma oração. Com as palavras dele, ele disse, ele se isolou num cantinho e falou com Deus. Ó Deus, eu não sei se o Senhor existe, eu não sei. Até aqui eu não vim acreditando em Ti, mas se o Senhor existe, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor é o Deus da minha mãe, então me tira dessa situação. Olha, se você me tirar daqui, eu prometo, nunca mais me envolver com drogas, com a bandidagem, com a criminalidade. Nada disso. Eu vou seguir a Ti. Eu vou ser fiel a Ti. Ele falou nas palavras dele, mais ou menos isso. E então, naquele momento, Deus se apresentou para ele naquele lugar, naquele beco imundo, aquele beco de tanta maldade, tanta perversidade, tanta injustiça, enfim. Deus se manifestou para ele. E ele veio de uma forma em que ele mesmo verificou, conferiu que Deus existe mesmo. Porque naquele instante, naquele exato momento, ele teve paz. Sabe, aquela sensação de paz invadiu o ser dele. Veja que Deus ouve o clamor de todos. Você não precisa estar necessariamente dentro de uma igreja para falar com Deus ou para ser ouvido por Deus. Mas você precisa estar ligado no seu pensamento com Ele. E com sinceridade, rasgar o verbo, falar a verdade. E foi isso que aconteceu. Naquele momento, ele tomou uma atitude de fé, sem ninguém mandar. Foi uma coisa dele, pessoal. Obviamente, o Espírito Santo que dirigiu, mas ele abriu a cortina lá do seu lugarzinho, do seu cantinho, chamou o pessoal. Ó, pessoal, presta atenção. O pessoal tinha muito respeito por ele. Falou, olha, presta atenção. Quero dizer para vocês que a partir de agora, nunca mais eu quero me envolver com drogas. Nunca mais. Eu não quero saber de drogas, eu não quero... Você que usa, você que trafica, enfim, esse é problema seu. Mas comigo, por favor, não me traga negócios, porque eu não quero mais saber dessa coisa. Quer dizer, ele tomou uma atitude que mostrou a sua fé concreta. E é isso que Deus quer. Às vezes a pessoa busca o Espírito Santo, faz jejum de Daniel, faz isso, faz aquilo outro, mas ela não rasga o verbo, ela não tira de dentro de si o erro que ela está vivendo, o pecado que ela está vivendo, ela não deixa, ela quer conciliar uma coisa com a outra, não dá conciliar o sagrado com o profano, não dá. Então, amiga e amigo, aproveite esses dias do jejum de Daniel, faça uma avaliação de si mesma, porque às vezes você está buscando uma coisa que não tem direito. Por quê? Porque você vive no erro,
Você quer receber o Espírito da verdade, o Espírito de verdade, mas você vive em mentira. Como que vai acontecer isso? Então, nós falamos ontem que para a pessoa receber o Espírito Santo, ela tem que ir a Jesus. Ela tem que dizer, Senhor, tu morreste por mim, então lava os meus pecados, tira os meus pecados, tira a minha má consciência, me perdoe. Enfim, a pessoa rasga o verbo diante do Senhor Jesus, aí sim, o Senhor Jesus vai lhe dar o Espírito Santo, vendo a sua sinceridade, transparência. Então, vamos fazer o jejum de Daniel de forma bem consciente, bem transparente, bem aberto, para não deixar absolutamente nada escondido, oculto lá dentro do coração. Porque se tiver alguma coisa lá dentro do coração, uma mágoa, um ressentimento contra alguém, então o jejum não vai valer de nada. Você tem que perdoar essa pessoa. Você tem que perdoar. Mesmo que você não esteja com ela, mesmo que ela esteja afastada, longe, mas você pode orar para ela e dizer, ó, Deus, eu quero o bem dessa pessoa, eu perdoo essa pessoa, eu quero o bem dela. Você fala com seus lábios. Você confessa com seus lábios o perdão. Ainda que o seu coração, esteja relutante, dizendo, ela fez isso comigo. Não importa o que o seu coração diz ou deixa de dizer, não importa. Obedeça a palavra de Deus, e você pode obedecer, e nós podemos obedecer. O perdão que Jesus manda que nós perdoemos, esse perdão é uma atitude, é uma ação, é uma decisão, não é um sentimento. Se você esperar sentir vontade de perdoar, você nunca vai perdoar. Essa é a realidade. O perdão é uma coisa assim, é uma decisão. Eu perdoo essa pessoa, eu quero o bem dela. Pronto, acabou. Isso é o suficiente. Se o coração gosta ou não gosta, o problema é dele. Mas quando você perdoa, Deus tira esse coração feio e lhe dá um coração bonito. Deus abençoe a vocês e vamos seguindo em frente nesse jejum. Eu quero agradecer a Deus por todos os que têm orado por nós. Muito obrigado, Deus abençoe e que Ele retribua na medida em que cada um nos deseja o bem. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Até amanhã. Daqui a pouquinho a igreja vai estar aberta já para atender, para buscar, para se unir com você na busca do Espírito Santo. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe todos vocês. Todos, sem exceção, todos os que participam desta live, seja agora, seja logo mais, seja amanhã, qualquer dia, de noite, durante o dia, pela madrugada, onde quer que você estiver, em o nome do Senhor Jesus Cristo seja abençoado. Tenha a sua mente, o seu intelecto, o seu entendimento aberto para compreender a palavra de Deus. E quando você compreende a palavra de Deus liberta você. Você sabia disso? Talvez não. Talvez não. Bem, seja como for, deixa-me falar uma coisa para vocês. A gente tem falado muito insistentemente sobre a necessidade de as pessoas receberem o selo, o batismo com o Espírito Santo. Não é isso? Você quer o Espírito Santo. Todos querem. Eu quero que você receba o Espírito Santo. Porque o dia que você receber o Espírito Santo,
eu vou ficar tranquilo, eu vou ficar em paz com a minha consciência, porque eu teria ou terei feito aquilo que Deus quer que seja feito, a vontade dele. Levar para as pessoas o espírito de verdade que faz a pessoa ser livre, livre de seus traumas complexos, livre de suas fraquezas, debilidades, livre de suas depressões, ansiedades, preocupações, livre do inferno, livre do diabo, livre das bruxarias, livre das maldições, livre das invejas, livre de tudo que é ruim, porque a verdade liberta de todo o mal, todo o mal. Todo o mal trabalha com a mentira. E para confrontar o mal, só a verdade. Concorda comigo? O mal vive da mentira. O mal se perpetua na vida dos que vivem na mentira. Não só mentem, mas como agem de forma fraudulenta, agem de forma enganosa, pensam em tirar proveito dos mais fracos. Então, quando a pessoa vive na mentira ou vive no mal, ela vive na mentira. E se essa pessoa que vive na mentira, que depende da mentira para ganhar dinheiro, para pagar o seu aluguel, para comer, essa pessoa que vive na mentira, ela vai viver sempre, sempre, sempre escrava da mentira, escrava do diabo. E ela não pode receber o Espírito da verdade, porque o Espírito Santo é o Espírito de verdade. O Espírito Santo é o Espírito de verdade, com verdade. Esse é o caráter de Deus. O caráter de Deus é verdade. Então, quem quer receber o Espírito de Deus, o Espírito Santo, obrigatoriamente tem que confrontar, tem que resistir à mentira, que é do diabo. Assim como existe o Espírito Santo, o Espírito de verdade, existe o Espírito de mentira. E cada ser humano vive servindo ao Espírito de verdade ou servindo ao Espírito de mentira. Você, eu, cada um de nós estamos dentro desse contexto. Olha só, presta atenção. Muito forte isso. Isso é glorioso. Olha só, o salmista diz assim, o salmista dirigido, seu pensamento dirigido pelo Espírito Santo diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem, em outras palavras, Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem habitará no reino dos céus? Quem habitará ou morará no teu santo monte? Ele pergunta. E então, o próprio Espírito Santo lhe diz: aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Veja, Jesus se identificou como a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Depois ele fala: enviarei um outro Consolador, o Espírito de verdade. Quer dizer, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é verdade. Quem morará ou quem habitará no tabernáculo do Altíssimo? Quem vai morar no céu, no reino dos céus? O que anda sinceramente, que pratica a justiça. Justiça, você sabe, é a verdade. E fala a verdade no seu coração. Então veja como a verdade é obrigatória, não é uma opção, não é uma escolha.
A verdade é uma obrigação. Então, por exemplo, nesta segunda-feira de madrugada, nós, às 3 da manhã, estaremos buscando aqui no templo, numa vigília especial, o Espírito de verdade. O Espírito de verdade. Você que tem vivido na mentira, você que tem vivido com mentiras, você que tem falado meias mentiras, minha amiga, meu amigo, se você vem participar dessa vigília, venha desprovido, venha, digamos, despojado de mentira. Oh, meu Deus, eu não quero mais mentir, eu não quero viver na mentira, eu não quero ganhar dinheiro com mentira, eu não quero ganhar dinheiro com engano, eu não quero ganhar dinheiro com a injustiça. Não, eu não quero me beneficiar com a mentira. Eu quero falar a verdade. Essa é a primeira atitude da pessoa que verdadeiramente está disposta, disponível a receber o Espírito de verdade. Porque se não for assim, não vai acontecer nada. Vai gastar o seu tempo, vai perder sua noite de sono e vai ficar frustrado. Então você tem visto, você que está me assistindo nesse momento, você conhece muitas pessoas, inclusive crentes que carregam a Bíblia debaixo do braço, conhecem a Bíblia de cor e salteado. Esses crentes e outros que se dizem cristãos vivem com mentiras, mentirinha, meias mentiras. Meia mentira significa meia verdade, não é verdade? Então, você vê pessoas cristãs dentro das igrejas, inclusive na Igreja Universal, você vê pessoas fracassadas, pessoas sem o brilho de Deus na sua face, sem a fisionomia divina, sem a paz de Deus. São pessoas que têm uma fisionomia pesada, suas palavras são ácidas. Por quê? Porque são pessoas que vivem na mentira. E preste atenção, se você fala a verdade 99% e fala uma única mentirinha, já está na mentira. Porque a verdade não combina com a mentira. A verdade não habita com a mentira. A verdade é luz. A mentira é treva. Então, quando a pessoa insiste em viver na mentira, com mentira e da mentira, se beneficiar da mentira, enquanto ela estiver assim, ela vai estar presa. Ela vai estar como se diz, engaiolada, como um passarinho preso numa gaiola. Ela vai estar escravizada pelo pai da mentira. Ora, Jesus disse, eu sou a verdade. Depois ele disse, o Espírito de verdade, que é o Espírito Santo, referindo-se ao Espírito Santo. E ele fala aqui, habitará no tabernáculo do Altíssimo aquele que anda sinceramente e fala a verdade. E depois ele identifica quem é a mentira. O diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Então, quem anda na mentira, quem fala mentira, se sujeita ao diabo, à prisão, à escravidão do inferno. Por isso que a vida dela não vai para frente. Porque o espírito do diabo tem domínio sobre ela. Não foi isso que aconteceu com Adão e Eva? Enquanto falavam a verdade ou faziam o que Deus queria que fizesse, obedeciam a Deus, eles tinham de tudo, uma vida saudável. Eram os donos do mundo. Mas quando eles se corromperam, quando eles se
entregaram a mentira, ouviram a palavra da mentira, que é a palavra do diabo, e obedeceram, eles deixaram de ser servos de Deus, deixaram de ser filhos de Deus para serem servos de Satanás. Então você veja que a situação é muito séria. Lembra que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? Olha, eu quero dizer para você, a título de exemplo, como testemunho pessoal, meu testemunho. Eu era um jovem adolescente que vivia com mentiras. Eu era um jovem adolescente oprimido, perturbado, endemoniado. Eu era possesso de demônios. Sabe essas pessoas que manifestam demônios? Entidades? Pois bem, eu era assim. Só que eu não manifestei na igreja. Nunca manifestou demônio em mim. Mas eu tinha demônio. Eu tinha demônio mesmo, legítimo, puro sangue, digamos assim. Sabe o que me libertou, minha amiga, meu amigo? A palavra de Deus. Conforme eu fui ouvindo a palavra, e a palavra foi entrando em mim, eu fui eliminando as mentiras, os enganos, os pensamentos fúteis, inúteis. Eu fui me moldando a palavra da verdade, de verdade, a palavra de Deus. E isso me libertou. Nunca ninguém colocou a mão na minha cabeça e mandou o demônio embora. Nunca. Você acredita nisso? Pois é. Mas eu era possuído mesmo. E a palavra da verdade me libertou. Só a palavra. E há outras tantas pessoas que estão me assistindo nesse momento que eram possuídas pelas entidades, pelos demônios, mas nunca se manifestaram na igreja. Hoje tem o Espírito Santo. Por quê? Porque ouviram a palavra da verdade e beberam e deixaram a mentira. A palavra da verdade as libertou. Então, veja como é importante você ter esse princípio na sua vida. Verdade. Viva da verdade. Fale a verdade. Ainda que você vá ser prejudicado, fale a verdade, porque Deus vai te abençoar. Vai abençoar você. Você vai perder as vantagens que a mentira trazem, mas Deus vai honrar a palavra dele e vai abençoar a sua vida com a verdade. Ele vai libertar você. Pode ter certeza disso. Tão certo como Deus existe. Por isso que ele diz aqui: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? O salmista, lá no Salmo 91, diz: Senhor, quem entrará? Quem será salvo? Quem vai habitar no teu santuário? O abrigo de Deus. Quem? Aquele que vive na verdade. É bom até a gente aqui dar uma lida desse salmo com mais com mais carinho, porque ele é muito precioso, porque muitas pessoas falam, dizem, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Mas vive na mentira. Vive na mentira. Então isso aqui não combina com os mentirosos. Esse texto não combina com as pessoas que vivem na mentira. E por causa da mentira, o diabo tem acesso e controle da vida dessas pessoas que são mentirosas, mesmo que elas confessem
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quantas vezes você já leu, quantas vezes você já falou, já confessou esse texto, quantas vezes você já subiu no altar carregando essa promessa, mas na sua vida diária, vez por outra você está com uma mentirinha, por menor que seja a mentirinha, ela é um veneno do diabo, ela é um veneno do pai da mentira. Então quem anda na mentira, vive na mentira, se beneficia da mentira, está servindo a Satanás. A Satanás. Ele é o pai da mentira. Dele nasceu a mentira. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Você quer se libertar da sua vida desgraçada, vida miserável? Você já fez de tudo, você já orou, jejuou, já fez vigília, você tem feito o jejum de Daniel. Sim, muito bem, muito bom. Você é fiel dizimista, você é ofertante, você é obreiro, você é pastor, você é esposa de pastor, de bispo, seja lá o que for. Mas se você é uma pessoa que, vez por outra, está contando, falando uma mentira, vivendo com mentiras, então você está servindo ao diabo. Desculpa ser tão franco assim, tão direto, tão objetivo. Desculpa, eu não sei, escuta, presta atenção, eu não sei enfeitar o pavão. O pavão já está aí. A verdade é essa. A verdade é o que liberta. Se você quer a verdade, você quer se libertar, você tem que viver a verdade. Você tem que viver a verdade 24 horas por dia. É melhor você não falar nada do que você falar mentira. É melhor você não falar nada do que falar meia verdade. Seja verdadeira, minha amiga, meu amigo. E Deus vai honrar a sua fé. Ele vai honrar porque Ele é a verdade. Jesus se identifica como a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Logo, portanto, quem segue Jesus, obrigatoriamente, vive na verdade, com a verdade e da verdade. Mas quem não o segue, está preso ainda nas garras do diabo, sutilmente, vive com mentirinhas. Essa é a realidade. E das duas, uma. Ou você, ou nós, vou me incluir também, ou nós servimos a verdade, ou nós servimos a mentira. Não há como fazer jogo duplo. Não há como compatibilizar a mentira com a verdade com a mentira. É a mesma coisa que a luz e as trevas. Não há como você viver com meia verdade e meia mentira. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Ou tudo ou nada. Não é isso que nós temos falado? É isso aí. Para você receber o Espírito de verdade, você tem que estar livre das mentiras. Você tem que se livrar. E isso você pode fazer, tenha dinheiro, não tenha dinheiro, não importa quem você é, não importa quão mendigo você é, não importa quão pobre você é, mas se você honra a verdade, você honra a Deus. E se você honra a mentira, você honra a Satanás. Essa é a realidade. Eu tenho falado, vai ser assim. É assim que é assim que eu creio, é assim que a palavra de Deus me ensina. E é assim que a gente vence o inferno com a verdade. Deus abençoe a todos vocês e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus amigos. Deus abençoe a vocês. Bom dia. Que essa semana seja mais
abençoada, próspera na sua vida. Depois de ter participado da reunião de fé de ontem, da água abençoada, vamos curtir o que Deus nos tem dado. Como o cego, né, que foi curado e depois ele não conhecia Jesus. Jesus apareceu para ele, ou melhor, ele apareceu para Jesus, ele estava lá no templo, e Jesus então falou com ele, e ele reconheceu em Jesus o Messias, que os judeus tanto esperam, e que naquela oportunidade ele estava diante do Messias. Deus tão glorioso, tão bondoso, tão maravilhoso, que ele se revelou às pessoas mais simples, mais pobres, mais rejeitadas, as pessoas mais excluídas da sociedade. Então, essas pessoas, Jesus abraçava, Jesus salvava, Jesus fazia o bem. E eu creio que isso continua. Então, as pessoas simples, as pessoas necessitadas, as pessoas excluídas, as pessoas aflitas, as pessoas que não têm ninguém, não têm família às vezes, não tem pai, não tem mãe, não conheceu nem seus pais, nem tem um referencial do que significa família. Mas são essas pessoas justamente que Ele, o nosso Senhor, se revela de forma clara, de forma assim que dá para ver que Deus ama aquele que é humilde de espírito. Não que Ele rejeite os ricos, não. É que os ricos, eles têm dinheiro, então vai confiar em quê? Entende? Está entendendo? O rico tem tanto dinheiro que ele vai confiar em quem? Ele já desconfia das pessoas que estão ao seu redor. Ele vai confiar em Deus? Se ele tem dinheiro? Se ele acha que pode todas as coisas? Então, Jesus se apresenta para as pessoas humildes, aquelas que mesmo, às vezes há pessoas ricas, pessoas abastadas, que são humildes, que sabem de onde vieram e valorizam a situação que estão porque sabem de onde vieram. Mas o fato é que aos pobres Deus tem dado a fé. E é o que o apóstolo Tiago fala. Deus deu a fé para os pobres. Bem, não é esse assunto que eu queria tratar hoje, não. Eu queria dar continuidade àquele texto de ontem que nós começamos com a palavra de Pedro, quando ele disse: deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Quer dizer, essa é a desgraça maior do ser humano, especialmente dos religiosos. Ele diz: desejai afetuosamente, como meninos. Quer dizer, apresente uma fé como menino. Você sabe que a criança aceita qualquer coisa, tadinha. Ela é inocente, ela é pura. Então, muitas crianças são abusadas por adultos pedófilos, porque elas, tadinha, não sabem de nada. Elas são purinhas, elas acreditam em Papai Noel. Elas acreditam em Papai Noel. Antigamente era assim, não sei se hoje ainda é. Mas ele fala: desejai a
afetuosamente, como meninos novamente nascidos. O leite racional não falsificado. Leite racional não falsificado. E é isso que eu queria focar com vocês hoje. O que significa leite racional não falsificado? Para que vades crescendo, para que ele vades crescendo, por ele vades crescendo. Quer dizer, pelo leite racional não falsificado, a pessoa vai crescendo. O que quer dizer o seguinte, é a fé inteligente, a fé racional, a fé pautada na razão, na inteligência. Porque a inteligência quem dá é Deus. O racional quem nos dá é Deus. O espírito da inteligência, da sabedoria, quem nos dá é Deus. Então, aqui o apóstolo Pedro fala como um sábio, não porque ele era sábio, mas porque o Espírito o usou para escrever estas palavras. Leite racional não falsificado. Quer dizer, naquela altura já havia o leite falsificado. Ele sabia muito bem que era falso, porque a religião é um leite falsificado. O diabo criou a religião. Deus deu a lei, os mandamentos, que se nós obedecermos, nós seremos abençoados. Se desobedecermos, nós seremos amaldiçoados. Foi assim desde o princípio, com Adão e Eva. Olha, Adão, preste atenção aqui. Você pode comer de todos os frutos desse jardim, mas aquela árvore ali, o fruto daquela árvore, não, é meu, só meu. Deus o deixou aquela árvore ali para que Adão provasse, fosse provado na sua obediência, Adão e Eva fossem provados. E eles provaram, e, consequentemente, a humanidade foi gerada na corrupção, no engano, na falsidade, na mentira, etc, etc, etc. Então, o diabo criou uma instituição chamada religião para enganar as pessoas, para iludir as pessoas, para fazerem as pessoas terem emoções religiosas, emoções da fé, que viesse fazê-las serem fanáticas. Fanatismo é isso, é a fé, é a fé sem o racional. Fanatismo é isso, a pessoa segue uma determinada religião de forma cega, por isso chama-se fanatismo. A pessoa ficou fanática, ela não raciocinou, ela usou a emoção, o coração, o sentimento, e isso a fez abraçar com força aquela ideia satânica. E aí nós vemos o caos neste mundo. Dentro das igrejas existe isso, infelizmente. Há muitas pessoas que são mais ligadas à sua igreja ou os seus pastores, respectivos pastores, padres, enfim, líderes religiosos, do que a Deus. Elas chegam a um ponto de colocar Deus em segundo lugar. Primeiro é a religião dela, é a igreja dela, é a denominação dela. E há pessoas que são até inteligentes, mas elas estão tão cegas, mas tão cegas, que elas não conseguem entender que elas não enxergam, não conseguem, não têm acesso à luz.
Jesus disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não sou a verdade. Eu não sou a verdade. A Igreja Universal não é a verdade. Verdade é Jesus, é a palavra dele. Ele é a palavra é Deus que se chega, que se aproxima daqueles que são humildes de espírito. Então, esse leite racional não falsificado é a pura fé que a pessoa foca no Deus da Bíblia, no Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, aquele Deus que fez promessas, que cumpriu as suas promessas, aquele Deus que libertou o seu povo do Egito e o trouxe pelo deserto até a terra prometida, aquele Deus que cumpriu tudo, 100% que prometeu para o seu povo, mas que infelizmente também foi abandonado por esse povo. Essa é a realidade. Amanhã falaremos sobre isso. Porque as pessoas, os judeus são tão cegos, tão cegos. A religião os faz tão cegos que eles chegam a brigar, a separar a própria família por causa da religião. Isso acontece também em outras religiões, inclusive dentro das religiões evangélicas. Então, o leite racional não falsificada é a fé pura, exclusiva no Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor, porque Ele foi o nosso Salvador, Ele nos salvou. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele que é o foco, Ele que é a razão de todas as coisas. Por Ele e para Ele, nós nascemos de Deus. Então, quando nós temos uma fé racional não falsificada, então nós somos centrados, equilibrados na fé. Nós pautamos a nossa fé em cima de uma razão, em cima da palavra de Deus, que é a verdade. Não em cima de homens, não em cima de literaturas vulgares, literaturas mundanas, não, mas em cima das sagradas escrituras. É tão forte isso, tão glorioso, que Deus chega ao ponto de dizer: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Então, quem se apega à palavra de Deus não é cego, não é fanático, não, é racional, tem uma fé racional, inteligente, que pensa, que pesa, que avalia e então toma atitude. Toma atitude. Essa é a fé que Deus tem nos oferecido, tem nos dado. A fé racional não falsificada. Não falsificada. Uma fé pura. Então, amiga, você vê, eu tenho visto pessoas inteligentes, pessoas sábias, pessoas famosas que têm chegado até nós com problemas mil. Elas são inteligentíssimas, formação acadêmica, 2, 3, 4 títulos, de diplomas universitários, formações no exterior e etc., em Harvard e outras universidades enormes desse mundo, mas com respeito à parte espiritual, coitadinhas, são absolutamente cegas, porque abraçam a fé com a emoção, com o coração. E são pessoas infelizes, perturbadas, endemoniadas, infelizmente. E é difícil, é muito difícil chegar
até o intelecto dessas pessoas, porque elas alegam, não, eu sei disso, eu sei daquilo, eu sei. Vai fazer o quê? Só mesmo o Espírito Santo para convencê-las a respeito da verdade. Então, amiga e amigo, avalie, pese a sua fé. Não, por favor, não fique ligada o Bispo Macedo falou, é isso então. Não, eu sou humano, sou falho, sujeito a fraquezas. Quantas coisas nós fazemos que não deveríamos ter feito, ou melhor, quantas coisas nós falamos que não deveríamos ter falado. Não, minha amiga, por favor. Ainda outro dia o rapaz disse, bispo, o senhor é Deus na terra. Pelo amor de Deus, que coisa horrorosa ouvir isso. Não, somos homens, somos humanos, estamos sujeitos às mesmas situações que vocês. Mesmas situações. E Deus nem permite, na verdade, nem permite que sejamos absolutamente perfeitos, para que não venhamos nos orgulhar. Lembra de Paulo? Deus permitiu que Satanás colocasse um espinho na sua carne, para que Paulo não viesse se ensoberbecer. Foi para isso. Tamanhas revelações que ele tinha recebido. E então, Deus, e que Paulo orou, pediu a Deus 3 vezes, Senhor, livra-me desse espinho. E Deus lhe respondeu, a minha graça te basta. Esse espinho fica aí, por enquanto, para que você não venha cair na vaidade, na ostentação, não venha cair no orgulho. Muito forte. Você sabe que... Bom, esse é assunto para outro dia. Mas o importante é que você venha se manter naquela fé centrada, equilibrada, para que você possa usufruir os benefícios da palavra de Deus na sua vida hoje e até a sua promoção, até a nossa promoção, que é quando nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a vocês e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. E abençoe com a fé inteligente. Ele abençoa com a fé inteligente para todos os que nele confiam, todos os que se rendem, que se entregam, que se submetem à sua vontade. Todos os que se submetem à vontade de Deus, Deus lhes dá a fé inteligente que vai fazê-los permanecer para sempre. Aliás, nós falamos a respeito da fé, né, da consciência da fé ontem, mas uma das virtudes da fé se chama confiança. Não basta a pessoa ter fé para tomar posse de uma bênção de Deus. Não basta. É preciso que ela tenha fé para continuar na fé. É interessante isso. Veja só, nós temos assim muitos exemplos na Bíblia, né? E muitos exemplos, N exemplos de pessoas que receberam mundos e fundos, que conquistaram bênçãos magníficas
Porém, com o decorrer do tempo, aquela fé que conquistou as bênçãos não permaneceu, não teve estrutura para se manter na hora do aperto, das dificuldades, das tribulações. Então, uma coisa, amiga e amigo, é você ter fé para tomar posse de uma determinada bênção. Outra coisa é você ter confiança em Deus. Fé em Deus é uma coisa, confiança em Deus é outra coisa. Você pode ter fé em determinado momento, como nós já falamos aqui muitas vezes, e sempre eu menciono os 10 leprosos. Os 10 leprosos, para mim, é assim, é um exemplo clássico e que é fácil para todo mundo entender, porque dos 10, apenas um voltou, apenas um permaneceu, apenas um confiou. Os outros 9 foram embora, foram cuidar de suas vidas. Perderam, obviamente. Por quê? Porque não tiveram a confiança. Uma coisa é você ter fé para tomar posse de bênçãos. Outra coisa é você ter fé para se manter na fé, que se chama confiança. Se não houver confiança, a pessoa perde as bênçãos da fé. Sabia? Pois é. Então, a fé e a confiança andam juntas. Se separá-las, a fé vai ficar sozinha, vai se perder. Ela tem que se manter ali, permanentemente. Porque uma coisa é você alcançar um benefício por causa da sua fé. E veja só, quando eu falo de fé, muitas pessoas pensam assim, poxa, o bispo é um homem de fé, pô, tem uma fé violenta, pô, queria ter uma fé igual ao bispo. Presta atenção, não é assim não, não é assim não. Se eu tivesse a fé que muita gente tem e recebe as bênçãos, eu não teria que recorrer a médico, eu não teria que recorrer a remédios, eu não teria que recorrer a coisa nenhuma desse mundo, eu iria resolver todos os meus problemas. Mas não, eu tenho os problemas. E graças a Deus por eles. Porque se eu não os tivesse, então eu iria andar com peito de pombo, sabe? Todo empenado. Eu iria entrar no orgulho. Orgulho, a vaidade de ter aquela fé para resolver qualquer tipo de problema. Eu seria o meu Deus, meu próprio Deus. Essa é a realidade. Então, amiga e amigo, Deus permite, Ele sabe que quando permite uma dor de barriga, isso não é para o nosso mal, não é para a gente ficar lamentando, reclamando, não. É para a gente aprender a viver na dependência dele, quer dizer, humilde. Sim, senhor, não, senhor, o que o senhor manda? Quando Deus, tirou o povo de Israel lá do Egito, isso nós aprendemos lá no Velho Testamento. Então, o povo dele viu, o povo de Israel, os filhos de Israel, viram as 10 pragas no Egito. Depois viram o mar vermelho se abrir. Depois eles viram sair água da rocha no meio do deserto. Depois eles beberam daquela água, comeram do maná, comeram das cordonizes, da carne. Eles estavam já fartos do maná. Eu estou cansado desse maná, eu quero carne. Então Deus mandou carne.
E eles comeram a carne que Deus mandou no deserto. Deus supriu todas as necessidades do seu povo, dos filhos de Israel, durante a sua caminhada, durante 40 anos no deserto. Mas você sabe quantos conquistaram a terra prometida desses milhões ou milhares de milhares, eu não sei quantos, mas sabe quantos? Apenas 2 pessoas, Josué e Caleb. Aquela geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Apenas 2 dos que saíram lá do Egito. Claro que muitos entraram porque nasceram no meio do deserto. Mas muitos, a maioria deles ficou no deserto. Por quê? Porque viram os milagres, provaram dos milagres, comeram dos milagres, tocaram nos milagres, mas não confiaram em Deus. Então não se iluda, minha amiga e meu caro amigo, mesmo você que é pastor, que é evangelista, que faz curas extraordinárias, prospera as pessoas, que abençoa as pessoas, não se iluda com essa autoridade, porque se você tem fé para abençoar o povo, obviamente você tem uma unção, mas não significa dizer necessariamente que na hora da dor de barriga você vai ter fé para tirar a sua própria dor de barriga. Uma coisa é você ter fé para tirar a dor de barriga dos outros, outra coisa é você ter fé para tirar a sua própria dor de barriga. Eu não tive fé para tirar a minha própria dor de barriga. Eu não tive fé, não tive. Então, como é que pode? E por que eu permaneço? Por que eu tenho permanecido 60 anos na presença de Deus? Por quê? Porque eu tenho confiança, eu mantenho a confiança na sua palavra. E confiança, minha amiga, confiar, uma coisa, por exemplo, a fé é aquilo que parece uma mágica. Seja curado em nome de Jesus, na hora vinha a cura. Graças a Deus. Mas a confiança é a manutenção da fé. A manutenção da fé. É a fé constante. É a fé hoje, amanhã, depois de amanhã. É a fé sempre. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Crê. Ele não fala assim, quem creu foi salvo. Não, ele fala crê. Você tem que crer hoje, amanhã, depois da manhã, o ano que vem. Você tem que crer todo santo dia, que se chama confiança. Uma coisa é a fé, outra coisa é a confiança. E você não pode misturar as coisas. Você não pode misturar as coisas. Você teve fé para ser abençoado, graças a Deus. Mas você tem que manter essa fé. A manutenção dessa fé, o desenvolvimento dessa fé, o crescimento dessa fé, vem com as lutas, com os dissabores, com as tribulações, com os problemas. Nós vamos aprendendo a confiar em Deus, a depender de Deus. Quer dizer, a confiança é uma dependência de Deus. Essa é a realidade, minha amiga e meu caro amigo. Você sabe que lá em Apocalipse, nós temos lá as cartas, as 7 cartas, às 7 igrejas, aos anjos das 7 igrejas. Com licença. Então, nessas cartas que Jesus envia para os 7 anjos, que eram os pastores das igrejas, apenas 2 igrejas não foram censuradas. As outras 5 tiveram censuras.
do Senhor Jesus. Inclusive a primeira, que é a igreja de Éfeso. Essa igreja era uma igreja forte, que Paulo participou da sua fundação, e era uma igreja muito saudável. Porém, no meio do caminho, ela deixou o primeiro amor. E Jesus censura. Não adianta o seu trabalho, não adianta as suas lutas, não adianta o seu sucesso se você esqueceu do primeiro amor ou deixou o primeiro amor. Por quê? Porque ficou muito atenta, o pastor ficou muito atento à igreja, que era forte, saudável, muita gente, fazia um sucesso. Ele tinha esquecido o primeiro amor. Esse é um grande problema, porque não manteve a sua dependência do Senhor Jesus. Entende, minha amiga e meu caro amigo? Talvez você seja uma dessas pessoas e coloca a culpa nas pessoas, nos pastores, na igreja. Você coloca a culpa em todo mundo, menos em si próprio, quando na realidade você teve fé para conquistar algumas bênçãos, sim, graças a Deus, mas não teve fé para continuar na fé, ou seja, não confiou, não dependeu de Deus. E depender de Deus é depender do que Ele falou, do que está escrito. Os momentos difíceis da minha vida, eu não tinha outra opção, eu tinha que esperar em Deus, depender, aguardar. Eu sabia, eu tinha certeza que toda aquela tribulação, todo aquele vendaval, tempestade, aquilo ia passar. Eu sabia, porque foi assim no passado. Foi assim no passado. Está escrito. Então, quando nós confiamos, nós esperamos, nós dependemos de Deus. Dependemos de Deus. Nós temos tido experiências muito bacanas, muito maravilhosas, aprendizados. Eu tenho pessoalmente aprendido a confiar em Deus. E não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Não é o farto conhecimento bíblico que vai fazer a gente ter automaticamente a confiança. Não. Mas você depender daqueles conhecimentos bíblicos, depender daquilo que está escrito. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele estava faminto, desesperadamente faminto, 40 dias sem comer, você pode imaginar. Ele estava faminto. Mas mesmo faminto, no calor da sua fome, ele não se curvou à sugestão do diabo, que era transformar a pedra em pão. Ele confiou naquela palavra que está escrito lá no Velho Testamento: nem só de pão o homem viverá. E ficou esperando, aguardando no Pai. Isso é confiança, dependendo do Pai. Você sabe que a falta de confiança em Deus, a dependência de Deus, faz a pessoa amaldiçoada. O próprio Deus fala: maldito o homem que confia no homem. Eu não posso confiar nem em mim mesmo, não é confiar nas outras pessoas, não.
Eu não posso confiar em mim mesmo. Eu não posso me achar o tal. Achar que... Não. Eu tenho que estar sempre como o trigo, curvado. Curvado, se eu tenho frutos, eu estou curvado. Minha amiga, meu amigo, aprenda uma coisa. Talvez você esteja caído por falta desse discernimento, desse entendimento. Você teve fé para conquistar muitas coisas. Eu conheci muitas pessoas, eu tenho conhecido muitas pessoas que conquistaram coisas assim que eu fiquei assim, pô, como é que pode? Que fé! Essa é a fé. Mas hoje são pessoas caídas. Mesmo com aquela fé toda, estão caídas. E por que estão caídas? Porque não confiaram, não dependeram de Deus. Não mantiveram a sua dependência do que está escrito. E isso é que faz a pessoa ser vencedora ou não. O desfecho, os desfechos das cartas apocalípticas, Jesus fala ao vencedor. Ao vencedor. Vencedor para Jesus é aquele que chega lá, não é o que chega em primeiro lugar, não. Vencedor é aquele que chega lá, que se mantém na fé, como exemplos de Josué e Caleb, que foram os únicos que entraram na terra prometida, os únicos que saíram do Egito. Então, minha amiga, nem Moisés entrou na terra prometida, ele ficou para trás, ficou no deserto. Moisés, que era íntimo com Deus. Só Josué e Caleb. Então, aprenda isso, pratique isso, dependa de Deus, porque confiar é depender. Quando você confia no dinheiro, você depende do dinheiro. Quando você confia numa pessoa, você depende daquela pessoa. Quando você confia em Deus, você depende da palavra que Ele prometeu. Só isso. E quando você depende da palavra que Ele prometeu, você pode ter certeza que você vai ser uma vencedora ou um vencedor. Porque você depende da palavra que saiu da boca de Deus. Essa palavra não volta vazia, ela cumpre o seu papel. Porque saiu da boca de Deus. Deus é palavra. Deus é palavra. E tudo que Ele falou tem que acontecer, chova, faça sol. Não interessa as circunstâncias. Não interessam as circunstâncias. Se você crê no que Ele falou, e isso é que é crer, você esperar. Você depositou a sua fé em Deus, então você espera nele, confia nele. Confia nele. E o mais Ele fará. E Deus está buscando pessoas que sejam assim. Deus está buscando pessoas que confiem na sua promessa, porque ter fé, em dado momento você tem fé para tomar atitude, eu vou aí, e faz e acontece. Mas para você manter-se naquela fé, você tem que ter fé. E isso se chama confiança. Confie em Deus. Confia. É como um casamento, né? Não adianta casar. Você pode casar, mas se no meio do caminho dá problema, então separa. Não. Com Deus tem que se manter. Quem casa com Ele, depende dEle, vive nessa dependência dEle. Por isso Ele é o primeiro na vida da gente. Se Ele não for o primeiro na nossa vida, nós não vamos depender dEle. Mas se Ele for o primeiro, nós vamos obrigatoriamente depender dEle. Aí está a diferença entre os que são e os que não são de Deus.
Porque os que são de Deus vivem na dependência dele. Os que não são, depende das pessoas, depende dos amigos, depende da política, depende dos favores dos outros, depende do dinheiro, depende, enfim, depende da sua cabeça, da sua sabedoria. É isso aí, minha amiga, meu amigo. Saiba disso. Não adianta ter fé para conquistar o mundo e perder a alma. Você tem que ter fé para manter a sua alma no altar, na dependência de Deus. Oh, meu Deus, está aqui a minha vida. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade na minha vida. Todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. Dependência dele. Isso se chama confiança. Confiar. Confiar. A Bíblia diz aqui, se eu não me engano, é o Salmo 49, diz que os servos, deixe-me achar aqui, por favor, esse versículo é muito bacana. Salmo 49, se eu não me engano, é isso aí. Graças a Deus. Que eu esteja certo, 49. Meu Pai. É muito bacana esse versículo. Não estou achando não, pessoal. Ele fala que, meu Senhor, deixa eu procurar aqui, dá licença. Você espera um pouquinho? Então aguenta aí mais um pouquinho só um pouquinho. Graças a Deus. Tem paciência para esperar, para aguardar? tem que ter, por isso que a gente tem que ter paciência, né? Para conseguir chegar lá, tomar posse daquilo que Deus prometeu. Mas eu vou falar para vocês, não é o Salmo 49, é um salmo aqui que é muito interessante. Graças a Deus. Tem muitos versículos que falam sobre a confiança. Aqueles que confiam. Meu Pai do céu. Ele fala dos servos. Os servos. Graças a Deus. Nós temos o Salmo 125 que diz: quem confia no Senhor não se abala. Não se abala. Quer dizer, permanece ali, firme. Mas que coisa, senhor. Como é que pode? Eu achei, estava aqui, eu li. Eu não estou achando aqui. Confiam. Oh, meu Senhor. Eu vou colocar aí para vocês. Eu vou deixar aí registrado, que aí eu vou procurar aqui no meu telefone. Mas é isso. Deus, amiga e amigo, se alegra quando nós ficamos na dependência dele. Na dependência dele. Aguardando por ele.
Foi o que Jesus fez. Ele poderia ter transformado pedras em pães, mas ele ficou na dependência do seu Pai. É isso que agrada a Deus, isso que glorifica a Deus. Vale mais do que qualquer louvor, do que qualquer cântico. Vale mais do que ofertas. Vale mais do que dízimo, vale mais do que tudo. Você esperar no Senhor. Aliás, o dízimo é isso, né? Você dá os primeiros 10%, você devolve os primeiros 10% e confia, e espera, e aguarda que os 90% venham superar todas as necessidades, atender todas as necessidades. É confiança. E a confiança, aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam. Não se abala. O monte de Sião está firme até hoje, está lá. Mesmo em meio à guerra, está lá o monte de Sião. Não se abala. Isso é para arrebentar. Deus abençoe vocês e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.